Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desculpe, estou arrumando aqui. Nós estamos aqui trabalhando o PET. PET, o que é o PET? PET é o Plano de Estudos Tutorados, é um material didático elaborado pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais para esse tempo de estudos remotos. Nós estamos no PET 7, semana 3, a série é o terceiro ano do ensino médio. Seja bem-vindo, estudante do terceiro, de outras séries também. A disciplina aqui é Filosofia. Eu sou o professor Patrick Rocha, esse mesmo está falando com vocês, grande abraço. Aí eu vou pedir a gentileza de você curtir e inscrever-se no meu canal, tá? O tema de hoje é Galileu Galilei, tá? Vou até uma corzinha aqui. Galileu Galilei desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos do movimento uniformemente acelerado e do movimento do pêndulo, né? Sabe, né? Quem lembra do pêndulo? Descobriu a lei dos corpos e enunciou o princípio da inércia e o conceito de referencial inercial, ideias precursoras da mecânica newtoniana. Busca uma ciência livre de tudo aquilo que prende tanto a cultura como a teologia. Para ele, os textos da tradição filosófica ou teológica não devem servir para responder às questões científicas. As questões científicas devem ser confirmadas ou refutadas através da experiência e da observação feitas diretamente sobre o objeto que está sendo examinado. Não podemos desprezar o conhecimento que a natureza nos oferece de forma direta em benefício de textos sagrados ou filosóficos que discordam dessa observação. A natureza é o livro da ciência e para ler esse livro necessitamos da experiência direta sobre a natureza. É nessa experiência que encontraremos a verdade. A natureza não nos engana. Nós é que podemos nos enganar se não a observarmos de forma correta e com os instrumentos necessários a essa observação. A experiência não é somente a observação da natureza. A experiência para conhecer a natureza tem que ser um experimento, uma experiência construída, programada, organizada com um objetivo próprio, que é o de confirmar ou refutar uma hipótese. A construção do experimento depende de uma teoria que vai fundamentá-lo. Através da razão, o homem poderá interpretar e transcrever em forma de conceitos o fenômeno que ele observou na natureza. A matemática é o grande auxílio da razão nesse trabalho de interpretação. Com a colaboração da matemática, podemos formular teorias científicas que explicam os fatos demonstrados pela experiência. A matemática aplicada à experiência e à demonstração serve para tornar evidente ou refutar as hipóteses formuladas. A matemática é o instrumento de investigação da natureza. A experiência é o limite do nosso conhecimento. A razão não tem a capacidade de conhecer a essência das coisas. A natureza é organizada por uma única estrutura que não muda nunca. Para conhecermos essa estrutura sobre a qual se fundamenta a natureza, a ciência tem que se construir um conjunto de elementos que possam medir essa natureza de forma precisa. Galileu procura também separar a ciência da religião. Ciência e fé não interferem uma na outra, pois ambas trabalham em planos diferentes. A fé trabalha e fala de um plano metafísico do mundo, enquanto que a ciência age sobre o mundo físico. Galileu faz a comparação de que no mundo existem dois livros com o objetivo de revelarem a mesma verdade, mas de forma diferente. O primeiro livro é a Bíblia, que busca a salvação e a redenção das almas e cujos escritos científicos são simplificados e próprios para o entendimento do povo. A natureza é o segundo livro que, para ser interpretado, tem que ser lido de forma científica e objetiva. Os dois livros são obras de um único autor e, por isso mesmo, não podem ser contraditórios, ideias da filosofia de Galileu. Quanto mais meios usamos para imitar algo, mais diferente esse algo se torna da coisa imitada, e mais maravilhosa é a imitação. A discussão dos problemas naturais deve começar pelos experimentos, e não pelas escrituras. Outra, existem dois tipos de mentes, uma que inventa fábulas e outra que acredita nelas. Meça o que pode ser medido e faça medível o que ainda não é. Se Deus nos dotou de inteligência e razão,
por que ele nos privaria do seu uso? Duas verdades não podem se contradizer mutuamente. As verdades são fáceis de entender, o difícil é descobri-las. O Espírito Santo ensina como se vai ao céu e não como os céus vão. Com o alfabeto da matemática, Deus escreveu o universo. Qualquer um pode falar obscuramente, mas claramente poucos. Vamos lá para as atividades, lembrando que as atividades aqui já estão gabaritadas e respondidas, tá bom? 1. Para Galileu, as questões científicas devem ser confirmadas ou refutadas através a. das especulações filosóficas feitas diretamente sobre o objeto que está sendo examinado, b. das especulações teológicas feitas diretamente sobre o objeto que está sendo examinado, c. das verdades contidas nas Escrituras observadas diretamente sobre o objeto que está sendo examinado, d. das experiências e das observações feitas diretamente sobre o objeto que está sendo examinado, e das experiências e das observações feitas diretamente sobre o objeto que está sendo examinado apenas à luz da fé. A resposta é a letra D. Das experiências e das observações feitas diretamente sobre o objeto que está sendo examinado. Número 2. Galileu faz a comparação de que no mundo existem dois livros com o objetivo de revelarem a mesma verdade, mas de forma diferente. É correto afirmar que a. O primeiro livro é a Bíblia, que busca a salvação e a redenção das almas, e não existem escritos científicos. B. A natureza é o segundo livro que, para ser interpretado, tem que ser lido de forma científica e objetiva, excluindo a ideia da busca de salvação e redenção. C. Os dois livros são obras contraditórias, pois por pertencer a autores diferentes. D. Os dois livros são obras de dois autores distintos da fé e razão, por isso não devem ser contraditórias. E. Os dois livros são obras de um mesmo autor, Deus, por isso não devem ser contraditórias. A resposta é a letra A. O primeiro livro é a Bíblia, que busca a salvação e a redenção das almas, e não existem escritos científicos. Número 3. Existem dois tipos de mentes, uma que inventa fábulas e outra que acredita nelas. A partir deste conceito, Galileu desenvolve um texto de 30 linhas desenvolvendo os seguintes temas. Vamos lá, aí a gente já vai respondendo. Essa aqui é uma sugestão de resposta, tá bom, gente? Você pode fazer diferente, fazer do seu jeito. Vamos lá, a importância da imaginação na especulação científica. Quando pensamos nas criações da imaginação, o que nos vem à cabeça são mundos fantásticos e personagens fictícios, e no primeiro momento não as associamos às teorias ou modelos científicos. No que diz respeito à ciência, a imaginação parece estar relacionada apenas à ficção científica ou invenções mirabolantes de caractados cientistas malucos. Esses sim soltam a imaginação para criar as coisas mais incríveis e esdrúxulas. Os cientistas de verdade, comprometidos com a interpretação dos fatos, prezam seus critérios restritivos e métodos rigorosos e tentam suprimir de suas observações qualquer influência subjetiva. Se a ciência deve representar a realidade e descrever um mundo com regras bem definidas, será que há nela espaço para a imaginação? Somos capazes de entender e admitir que a imaginação seja algo indispensável no campo das artes. Em uma obra literária, o autor pode criar um mundo distinto, com uma lógica própria. O escritor é admirado pela sua capacidade de descrever fatos que nunca ocorreram. Ele deve ser capaz de construir uma realidade. O artista plástico deve trazer à tona a beleza do inusitado, usando diferentes cores e formas. Porém, essa licença poética para interpretar o mundo não é admitida no trabalho do cientista, pelo menos não explicitamente. Outro tema aqui é imaginação e projetos de vida. A imaginação é um importante componente criativo que deve ser levado ao máximo de sua potencialidade criativa, de forma a exercitar a mente a ter uma espécie de ápice de ideias e soluções para que os problemas que a vida nos impõe. Sobre os problemas que a vida nos impõe. Por isso, é preciso haver uma espécie de desprendimento das razões lógicas e matemáticas, que permeiam a grande maioria da população, e buscar viver dias de conforto mental e de equilíbrio e reencontro de si próprio com suas próprias ideias
e o que elas podem fazer por você, como uma forma de transformação e de processo criacionista como um todo. Imaginação e controle social. Outro tema. A imaginação é composto por conjunto de relações imagéticas que atuam como memória afetivo-social de uma cultura, um substrato ideológico mantido pela comunidade. Trata-se de uma produção coletiva, já que é o depositário da memória que a família e os grupos recolhem de seus contatos com o cotidiano. Nessa dimensão, identificamos as diferentes percepções dos autores em relação a si mesmos e de uns em relação aos outros, ou seja, como eles se visualizam como partes de uma coletividade. É isso. Então, espero que essas respostas tenham ajudado vocês, o texto também. Um grande abraço, bons estudos e valeu, gente. Tchau.